qual é o principal sabotador de uma boa gestão financeira? Eu acredito muito que a questão do impulso, né? De tu ter... Hoje tá tudo muito fácil, né? Tá tudo na nossa mão. Então, as compras pela internet, se eu quiser comprar tal coisa, se eu tô aqui vendo um site de decoração, eu já entro aqui no Mercado Livre, né? No Submarino, já compro, já não tenho esse controle de quais são os meus ganhos versus os meus gastos. Saber também se eu tô pagando parcelado, qual que é os juros disso. Será que está realmente valendo a pena? Então, acho que esse impulso, né? Agora aumentou o faturamento da minha clínica, agora estou, né? Então, isso eu acho que é o grande sabotador que a gente presencia, né? A consciência. A consciência. Tem uma coisa que... Aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês duas. Eu vejo a questão do... Eu trabalho muito, eu mereço, né? Aí, às vezes, nem a conta ainda está ali nivelada. Ou então, o ego. Porque, nossa, mas eu trabalho, eu não tenho a bolsa ou o carro. Como o merecimento. Onde o termostato financeiro seja o indicador do que, olha, realmente você merece. Só que isso vem antes, como você falou, né? E como que você traduz isso para o seu cliente ter a compreensão e conseguir aplicar isso na prática? Porque a gente está falando de comportamento, né? Não é nem de conhecimento, é comportamento. E aí? Exatamente. Eu brinco que o assessor ele é um pouco psicólogo também, né? Que a gente tenta entender isso. E essa questão do merecimento, ela tá muito presente. Ah, não, mas eu mereço, depois de um dia esforçado, aquele chocolate, aquela comprinha, aquele sapato novo, né? E importante a gente ter a consciência de tipo, poxa, será que o meu merecimento ele tem que estar relacionado apenas a bens materiais, apenas palpáveis, duráveis, que depreciam, que perdem o seu valor no ano? Ou será que o meu merecimento ele também tem que estar relacionado a, depois de tanto tempo de trabalho, de esforço, de dedicação, eu ter uma tranquilidade financeira, né? Eu poder proporcionar algo bacana para os meus filhos, ter uma aposentadoria digna, que hoje 99% dos idosos não tem. Isso. Apenas 1% teve esse controle, né? E consegue se sustentar financeiramente. 99% depende da ajuda de parente, de caridade, né? Então isso é muito triste. Então acho que a gente pensar dessa forma também ajuda bastante. Vocês falaram da pandemia, eu lembro que eu abordava quando... Marina, o que a gente faz agora? Eu falo, doutora, se a pandemia bateu na sua porta, a culpa não é da pandemia, você já tinha um problema antes dela, né? Eu acho que teve um reboliço, eles estão mais atentos, o seu papel é fundamental nessa entrega, com certeza você vai conseguir fazer, se ele tiver um entendimento e conseguir trabalhar esse comportamento, um antes e depois na vida desse médico e de vários clientes, né? Com certeza, a gente fala não só de médicos, né? Acho que isso é um viés do brasileiro também, total. Essa questão de poupar, de investir, o assunto dinheiro é um tabu. Então, quando você fala, a pessoa já vem de uma cultura ou de uma crença que ganhar dinheiro é feio, né? Aquela pessoa que tem dinheiro é infeliz. Isso é passado pelos nossos pais. Então, eu acho que antes dessa visão de empreender, de investimento, a gente tem que tratar as questões de crenças limitantes, que nem são nossas culpas, né? Culpas da grande população, mas sim do que foi essa cultura do Brasil, que já vem ali de que o trabalho tem que ser muito estressante, enfim. O que você acha disso? Exatamente, eu concordo. Muitas vezes as pessoas pensam, não, mas tem que ser assim, tem que ser difícil mesmo, tem que ser suado, né? E realmente, né, muitas vezes mas a gente ter essa consciência, né, de... Vamos mudar isso, né? Vamos buscar o conhecimento. Hoje a gente tem muita informação, né? Quem quer entender um pouco mais... Parece um bicho de 7 cabeças, mas dá para transformar esse complexo em simples. Você está aqui, o Pedro que autoconhecimento, eu acho, em primeiro lugar. Compartilhou. Se conhecer e o primeiro não ter investimento é no conhecimento. E daí depois você parte para outras questões aí. Então, o conhecimento é muito importante. Exatamente, eu acho que hoje a gente tem as informações, a gente tem profissionais, a gente tem produtos, o mercado ele se transformou muito. É um shopping, né, de produtos. Então, evoluiu muito tudo isso, né? Até as questões de produto. Hoje a gente tem inúmeros tipos de produto, fundos de todo que a gente pode imaginar e mais um pouco, empresas ótimas crescendo que a gente pode, né, nos tornar sócios através de ações.
Então, várias empresas aí abrindo IPOs. Exatamente. Então, a gente tem aí um momento bacana para poder estar participando de tudo isso, né, de uma maneira excelente e traga um retorno, né, uma rentabilidade para a gente. Acho que isso é bem importante. E, claro, existem muitas informações hoje, mas a gente saber filtrar também é importante, né? Porque da mesma forma como existem muitas informações boas, também existem informações que não vão fazer sentido com o objetivo do cliente. E o perfil, como você falou, né? Com certeza. Se tem um perfil conservador, você tem que montar uma carteira conservadora até para que você não se frustre. E chegue uma pandemia e você perde 90% e não tem inteligência emocional para entender e esperar, ter paciência realmente para esse turbilhão passar. Então é importante entender o perfil desse investidor também. O perfil. Porque muitas vezes tem, eu vou seguir a carteira recomendada de fulano de tal. Mas, poxa, será que a idade do fulano de tal é a mesma que a tua? Será que o objetivo dele é o mesmo que teu, o perfil? Então, quando a gente entra através de um escritório, de um assessor, o que ele vai procurar fazer é algo que é personalizado, não é padrão. Então, vai ser personalizado com o teu objetivo, com o tempo que tu tem para fazer esse investimento, né, com o teu perfil de investidor, se é conservador, moderado e arrojado. Não adianta, quando a gente faz algo que é personalizado, o retorno vai ser melhor. Mas hoje o mercado vem desmistificando um pouco isso, né, Thames? E hoje a pessoa com conhecimento, ela tem acesso a tudo isso. Como que você vê isso? Porque essa intermediação, ela tá ficando mais minimizada. Hoje as pessoas, eu mesmo invisto faz 6, 7 anos. E eu nunca precisei de um assessor, especificamente porque eu fui fui buscar o conhecimento. Eu fiz cursos, então eu entendi o mercado financeiro e depois meus familiares vieram juntos. Eu vejo hoje como um mercado muito aberto. Como que você vê a profissão de assessora, o futuro disso? Claro, perfeito. Não são todas as pessoas, que bom, né, Flávia, que tu conseguiu estudar, conseguiu, né, dedicar um tempo realmente para isso, e eu acho que todos devem fazer isso. Mas, de fato, não são todas as pessoas que conseguem, né, que estão dispostas também para isso. Então, a figura do assessor, ele é fundamental. E o assessor, ele busca, mais do que qualquer coisa, trazer oportunidades de investimentos para o cliente. Então, se realmente o cliente ele tem outro negócio, ele não vai estar ali respirando o mercado da mesma forma como o assessor está lá, respirando, entendendo quais são as oportunidades, entendendo qual que é a visão, qual que foi o balanço da economia hoje, que o nosso trabalho é, dentro de uma oscilação do mercado, e o Brasil oscila demais, né? E agora a gente vai ter mais eleições, então vai dar mais uma mexida, uma balançada, a gente entender essas oportunidades, apresentar para o cliente e fazer esse monitoramento para cuidar realmente do dinheiro da pessoa, né? Personalizar. Então, proteger o dinheiro, né, para evitar perdas numa oscilação e ter um retorno. E por trás do assessor existe uma estrutura, né? Existe um escritório, que é um ponto fundamental também do cliente ele entender, poxa, será que eu estou num escritório sério? Será que eu estou... Porque, por exemplo, o escritório que eu estou hoje, ele conta com 170 analistas, especialistas que estão lá, não estão fazendo um trabalho comercial, mas eles estão montando uma estratégia financeira para cada um dos clientes do escritório. Então isso faz toda a diferença, né? Tu ter segmentado, os especialistas de fundos, os especialistas em ações, os especialistas em renda fixa, e aí eles estruturarem algo que seja, né, de acordo aí com o objetivo de cada um.